Bem-vindos ao episódio 3 da série A Formação do Cânon Bíblico. Hoje a pergunta é: que Bíblia Jesus lia? Sabe, essa pergunta, à primeira vista, parece até simples, mas a resposta é absolutamente decisiva para a fé cristã. Vamos pensar um pouco. Quando Jesus andava lá pelas estradas da Galileia, já existia uma Bíblia como a gente conhece? Ou será que ele se baseava só num monte de tradições orais meio soltas? O ponto central é todo esse, olha só. O jeito que Jesus e os apóstolos olhavam para as escrituras do Antigo Testamento é o que define a autoridade delas para a gente hoje. Para eles, aquilo não era um livro de bons conselhos, sabe? Era a palavra de Deus, ponto final. E se o próprio Jesus se submeteu a esses textos, isso nos dá uma base muito, mas muito sólida para confiar neles também. Beleza, então vamos começar do começo, né? Para a gente entender de verdade qual era a Bíblia que Jesus lia, a gente precisa primeiro sacar o que a expressão as Escrituras significava para um judeu que vivia naquela época, lá no primeiro século. É que assim, no tempo de Jesus, ninguém falava em Antigo Testamento. O termo era as Escrituras, que eles conheciam como Tanar. E o Tanar era basicamente a coleção de textos reconhecida como a Palavra de Deus. Era o que eles usavam nos cultos, no ensino, na vida diária do povo de Israel. E olha que interessante, essa coleção não era bagunçada não. Tinha uma estrutura super bem definida que todo mundo conhecia. Era dividida em 3 partes. Primeiro, vinha a lei, a famosa Torá, que são 5 livros de Moisés. Depois, vinham os profetas, que não eram só os profetas que a gente pensa, tipo Isaías e Jeremias, mas também livros históricos, como Josué e Juízes. E por fim, os escritos, que era uma coletânea bem variada com salmos, livros de sabedoria tipo Jó e até crônicas. Essa era, digamos assim, a biblioteca sagrada e oficial do povo judeu. Ok, agora a gente vai entrar num ponto que costuma dar um nó na cabeça de muita gente. Talvez alguém por aí já tenha ouvido falar que o cânon judaico tem menos livros que o nosso Antigo Testamento. E aí, como é que funciona isso? Então, funciona assim. Na tradição judaica, se alguém chegasse para um rabino da época e perguntasse quantos livros sagrados existiam, a resposta seria direta: 24. Só que aí, se a gente abre uma Bíblia protestante hoje, o que a gente encontra? 39 livros no Antigo Testamento. E aí fica a pergunta, né? Ué, estamos falando de Bíblias diferentes? Será que o conteúdo mudou ao longo do tempo? E é aqui que o mistério se resolve. A diferença toda tá só no jeito de contar. É simples assim. Livros que para nós hoje são 1 e 2 Samuel, ou 1 e 2 Reis, ou Crônicas, para eles eram contados como um único volume. E o mais impressionante, os 12 profetas menores, sabe, de Oséias até Malaquias, eram todos agrupados num único rolo, que eles chamavam de os 12. Olha que prático. Então, o ponto principal para a gente guardar é este. O conteúdo é idêntico, exatamente o mesmo. Os livros que Jesus lia e que a gente tem no nosso Antigo Testamento são os mesmos. A única diferença é o jeito de organizar e contar. Mas, se ainda resta alguma dúvida, a evidência mais poderosa, a prova final de que essa coleção de livros já era reconhecida, vem do próprio Senhor Jesus. Pensa só, depois da ressurreição, Jesus aparece para os discípulos e ele valida exatamente essa estrutura que a gente acabou de ver. Ele fala da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. E ao falar Salmos, que era o primeiro e maior livro da terceira parte, ele estava se referindo a todos os escritos. Ou seja, Jesus não estava criando um cânon novo ali. Ele estava, na verdade, carimbando, confirmando o que já existia e mostrando que tudo aquilo, desde o início, apontava para ele. E isso mostra de uma forma brilhante a visão que Jesus tinha das Escrituras, né? Para ele, não eram textos que se podia negociar ou só tradições antigas, não. Era a palavra infalível de Deus. E olha, se o próprio Senhor ressuscitado trata as Escrituras com essa reverência toda, quem somos nós para fazer diferente? E não para por aí. Além do testemunho do próprio Jesus, a gente tem também evidências históricas muito fortes que mostram que já existia um corpo de escrituras reconhecido bem antes da era cristã.
Essa certeza toda não vem do nada, viu? Séculos antes de Cristo, por exemplo, começou a ser feita a Septuaginta, que é a famosa tradição grega das escrituras hebraicas. E, poxa, para traduzir algo é porque já existia um conjunto de textos bem definido, certo? Depois tivemos a descoberta incrível dos manuscritos do Mar Morto, que nos deu cópias desses livros e provou o cuidado que eles tinham na preservação. E para fechar, historiadores judeus da mesma época de Jesus, como o famoso Flávio Josefo, já escreviam sobre um conjunto de livros sagrados que era fixo fechado. Então, quando a gente junta todas essas peças, o cenário fica bem claro. Aquela ideia de que o Antigo Testamento era uma coleção meio solta, que mudava o tempo todo, isso simplesmente não se sustenta. O que existia na época de Jesus era um ambiente de profundo reconhecimento e preservação daquilo que eles chamavam de as Escrituras. Certo? Mas por que tudo isso importa para nós, hoje? Qual é a relevância prática de saber que o cânon do Antigo Testamento já estava estabelecido lá atrás? Importa e muito. Primeiro porque a gente reconhece o papel histórico que Deus deu ao povo de Israel. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, foi a eles que foram confiadas as palavras de Deus. Deus confiou sua palavra a um povo específico, que a guardou e a preservou com uma responsabilidade imensa. E para a gente hoje, o Antigo Testamento é a base de tudo. É ali que a gente descobre quem é o Deus do Evangelho. Um Deus que é santo, sim, mas que também é fiel, é misericordioso. É de lá que vêm as palavras mais importantes da nossa fé, como aliança, sacrifício, redenção. É o Antigo Testamento que conta a longa história da promessa que vai culminar em Jesus. Tentar entender o cristianismo sem ele seria como tentar entender uma árvore ignorando completamente suas raízes. Portanto, a conclusão é essa, e ela é poderosa e segura. A Bíblia que Jesus lia não era um rascunho, não era uma coleção de textos aleatórios. Era a palavra de Deus, já reconhecida, guardada e reverenciada pelo povo de Deus. E mais importante, confirmada pelo próprio Cristo como autoridade final. Mas isso tudo nos leva a uma próxima pergunta que é inevitável. Se o Antigo Testamento já era a escritura estabelecida, a Bíblia de Jesus e dos apóstolos, como foi que as cartas e os evangelhos do Novo Testamento também passaram a ser vistos com o mesmíssimo nível de autoridade? É isso que vamos ver. No episódio 4, a gente entra em terreno sagrado, o nascimento do Novo Testamento e a autoridade dos apóstolos.